Olá, sejam muito bem-vindos ao Destrinchando Fonte Viva. Gente, é uma terça-feira, um feriado e estamos aqui. Deveríamos estar na segunda-feira, mas não deu. Mas mesmo assim, né? Sejam muito bem-vindos, boa noite. Meu nome é Jade Alessandra, sou de Macapá, do Amapá, e sou uma das administradoras do Cantinho Espírita. Se apresentem pra gente. Enquanto eu vou aqui contando que é Destrinchando Fonte Viva, podem dizer quem vocês são, de onde são, que a gente aqui, esse é o momento da gente conversar e refletir. Porque o Fonte Viva, a gente faz uma leitura desse livrinho aqui, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e aí a gente vai então refletir um pouco sobre as palavras dele. Então, fiquem super à vontade para refletir comigo e conversar, tá bom? Então, qualquer coisa, comentem aí. Vamos logo começar a leiturinha aqui, ó. Olha, Amanda Vieira disse que ela é de Nova Lima, Minas Gerais. Oi, Amanda, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Acho que então eu vou aqui, ó. Olha, Masloa de Paula. Boa noite aqui do Rio Grande do Sul. Gente, a gente tá super distante aqui, ó. Amapá, Rio Grande do Sul, mas ó, boa noite, todo o Brasil, né? Boa noite. Olha, a Amanda deu oi aqui. Oi. E enquanto isso, enquanto os outros também vão aqui vindo se apresentar, vamos dar uma lida. A gente vai conversando. Aqui é um bate-papo. Destrinchando Fonte Viva é um bate-papo, gente. Um bate-papo sobre as palavras aqui, ó, do Evangelho e de Emmanuel. Fé inoperante. Olha, veio o Weimar Torres, a prece somente hoje do Chico, traz energia boa, tem no YouTube. Então, olha, já tem uma dica da prece chamada Somente Hoje do Chico Xavier. E aí, quem sabe, se você tá precisando fazer essa coisa mais íntima, né? Então vamos lá. Assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Gente, tá. Eu tô sorrindo porque eu estava no estudo. E eu não sei se vocês viram a postagem desse trecho, né, do Evangelho, que é a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E eu tava num estudo, foi recentemente, eu acho que faz umas 2 semanas que eu tava nesse estudo, e eu escutei, então, esse versículo. E, gente, me tocou de uma maneira, eu tenho até aqui anotado, ó, só pra não me mentir, ó. A fé sem obras é morta. Eu anotei aqui Tiago 2,26. Aqui tá 2,17. Enfim. Mas eu anotei, que aí eu fiquei assim, não, eu vou fazer um post. E aí eu até fiz. Procurem aí no cantinho, o negócio todo bonitinho. E que me tocou muito, muito mesmo, assim. Que a gente quer ser tão devoto, né? Antes de ver o que o Emmanuel traz pra gente, que com certeza é grandioso, queria comentar um pouco que a gente se quer ser tão devoto, e hoje é dia de Nossa Senhora de Aparecida, que é a padroeira, para os católicos, que é a padroeira do Brasil. Aqui pra minha região norte, principalmente Pará, e tem o Amapá também, no domingo foi o Círio de Nazaré, que é quase como se fosse o Natal. Lá no Pará a gente chama de Natal dos Paraenses, em que a gente se reúne com toda a família para celebrar a Maria de Nazaré. E eu acho que nesse período é muito bom a gente lembrar, né? A quem a gente agradece, a quem a gente é devoto, a que fé a gente se dedica e como a gente se dedica. É muito mais, assim, do que eu somente falar
eu acredito. É saber que eu acredito e eu participo dessa construção lindíssima que Jesus, que Maria estão criando, co-criando com Deus. Que Deus está permitindo essa criação. A gente vai vendo também outros personagens como Paulo, e nesse mesmo estudo, essa semana, a gente falou um pouco de graça, porque Paulo sempre começava as cartas dele falando sobre graça, né? E a gente estava comentando que, assim, a gratidão de Paulo foi para muito além de somente falar gratidão. Ela tinha realmente significado. E utilizar esse significado foi de simplesmente pegar e ele não queria ser o representante da igreja, ele não queria ser o ministro, ele não queria ser aquela coisa, aquela referência. Ele era grato apenas por falar de Deus. Ele tinha amor, paixão por falar sobre todo o universo, sobre toda essa criação, sobre o amor. E eu acho que a obra dele foi essa. Se a gente for parar pra ver, o cristianismo provavelmente não teria chegado na gente, né? As obras, o cristianismo não, Cristo, a vida de Cristo, provavelmente não teria chegado se não fosse Paulo. Paulo rodou muito. Ele andou em muitos lugares, sabe? E pensando assim, a gente fica, nossa, olha o que esse homem, apenas falando e tendo a sua fé e a sua gratidão, ele conseguiu construir. A fé dele tem obras maravilhosas. E que assim, Paulo abandonou tudo, a vida dele toda, e foi por aí, por diversos locais, diversas cidades. O que agora, atualmente, se a gente for ver em mapas, são países. E ele criou igrejas. Ok, é uma coisa mais assim, né? Mas eu acho que a gente construindo, e só de falando, de escutando, de se preocupando, e eu sempre coloco assim, o quão importante é da gente só estar presente com o outro, né? A gente fica muito na nossa e a gente esquece de estar com o outro, e que simplesmente essa troca já se cria uma construção. É um pouquinho, a gente só precisa de um pouquinho. O quanto que a gente pode incentivar e influenciar as pessoas, sabe? Deixa eu só ler aqui. Marloa de Paula, tu viu o arco-íris que teve em volta da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida no início dos eventos? Não pude ver. Hoje eu fiquei um pouquinho off, tanto que eu dei uma atrasadinha, desculpa, gente, na live, mas eu vou até procurar. Tem algumas coisas também aqui na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, no Pará, que acontece também algumas coisas assim que são lindas e impressionantes. Se eu não me engano, também já teve um arco-íris, acho que foi no ano passado. Então, eu acho muito bonito isso. Valente Aninha Maria. Paulo foi o exemplo de amor e se dedicou ao cristianismo pelo amor. Exatamente. E ele também é um exemplo de redenção. Tremendo, né? Porque ele caçou e depois ele caçou cristãos e depois ele se converteu e resolveu espalhar a palavra de Cristo. Então é muito, muito bonito, assim, a história dele. Deixa eu ver aqui mais. E aí, sim, continuando. Falando, assim, sobre... Eu gosto de colocar um pouquinho sobre a minha vida. Desculpa. Mas falando, assim... Quando eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade, eu resolvi que eu iria ser muito sincera com as pessoas de como eu estava me sentindo. E também ser sincera de se falar como é a vida de uma pessoa
que tem essas doenças mentais e transtornos, né? E falando um pouco disso e tendo um pouco da experiência e falando assim, olha, eu tô indo por esse caminho e eu tenho me sentindo muito melhor, sendo muito sincera mesmo, sabe? Depois vieram pessoas e falaram que eu ajudei elas com relação a descobrir que tinha também alguma coisa que elas estavam sentindo, essas pessoas estavam sentindo alguma coisa que não estava legal e que só depois de escutar elas tiveram coragem de pedir ajuda. Assim, porque, gente, pedir ajuda com questão dessas doenças é muita coragem mesmo. Porque a gente acha que não tá sentindo absolutamente nada. É assim que é coisa, sabe, pedir, esse tipo de coisa. Quando, na verdade, é uma coisa muito séria. Então, assim... E mesmo aqui, no Espiritismo, eu tô aqui no cantinho. Não fui eu que criei o cantinho, fui convidada. Mas eu sinto que é um dever meu de contar como eu tô, de contar um pouco da minha vida, de se falar, sabe? Mas também de se dar essa força pra mim e pra vocês. Porque aqui, gente, essa leitura aqui é tão terapêutica pra vocês quanto pra mim. Eu sempre que tô aqui, eu convido vocês a ficarem, porque eu sei que se vocês entraram, eu apertei sem querer, não foi sem querer. E talvez vocês precisem escutar, sabe? Então, vamos aqui nesse momento, né, de auxílio um pro outro. Agora eu vou ler o Emmanuel. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre sem trabalho que o materialize em benefício de todos será sempre uma soberba paisagem produtiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie. Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará a nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos a absoluta esperança nas obras que a tora da madeira nos fornecerá? Mas se não nos dispomos a usar o serrote à plana, certa matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, pela elevação por meio do trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guarda, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento de sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação. Será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então aqui ele vai falando quase que a gente falou, né? Deixa eu só ler aqui que mandaram. Peraí, gente, cadê? Eu vi que mandaram alguma coisa, que era tudo uma troca. Desculpa se eu não achar aqui, porque realmente não tá...
Sumiu. Sumiu, gente. Sumiu sobre a questão de tudo é uma troca. Mas é verdade. Tudo é uma troca. E assim, aqui no ensinamento, né, de Emmanuel, nessa interpretação que ele tem, é basicamente de onde a gente estava, né, conversando aqui na live, que a gente precisa ir muito além do material para a nossa fé, e muito além de somente pensar na religião. Eu achei muito legal, assim, quando ele fala a crença religiosa é o meio. A crença religiosa, a Masloa de Paulo que falou. Você pode repetir o que você falou, Masloa, porque sumiu aqui. Aí eu só peguei assim, mais ou menos um apanhado. Isso aqui não deu pra eu ler tudo. A crença religiosa é o meio e o apostolado é o fim. E eu assim, a crença religiosa, ela vai ser meio que um fio condutor. É quase como um guia. Olha, tem isso, isso, isso aqui. Como é que você vai escolher viver? Como você vai escolher seguir? Mas assim, somente você estar. Eu somente estou no centro, tô somente no estudo e tudo mais. Lógico, eu sempre gosto de ressaltar. Estar no estudo, estar no centro já é um bom caminho andado, mas não é completo. Que ele fala, o apostolado é o fim. A partir do momento que você começa a agir realmente para os outros, é que você vai estar aplicando aquilo que você aprendeu. Aquilo que o Espiritismo, por exemplo, diz. O que o cristianismo diz. Porque, afinal, né, o Emmanuel, apenas aqui, ele tá fazendo uma interpretação de um versículo do Evangelho, da Bíblia. Do Evangelho de Tiago, para ser mais exato. O Fonte Viva em si, a gente pega, são versículos do Evangelho, que a gente vai e o Emmanuel vai destrinchar, vai refletir. Jesus, a gente fala, é o mestre guia. Mas ele é o mestre guia ele é guia de quê, gente? Ele é guia de quê? Ele é guia de como a gente pode conduzir a nossa vida. De como é que a gente vai conseguir, então, atingir, né, ali a felicidade, o reino de Deus, que o reino do meu Pai não é deste mundo. E pra gente chegar naquele outro mundo, a gente precisa fazer algumas coisinhas, como amar. No Espiritismo a gente sempre fala, fora da caridade não há salvação. E aí, vou colocar aqui o que a Masloa falou, que tudo é uma troca. Pois é. Tudo é uma troca. Então a gente tá aqui, ó, conversando, a gente tá se doando, estamos sendo caridosos um com o outro. Que caridade a gente olha às vezes e novamente a gente pensa, caridade, eu vou doar, vou fazer tal coisa e pronto, acabou. Já me livrei dessa questão. Eu sou uma pessoa caridosa, já fiz a minha cota de caridade. Não é assim. A gente pega
Tem a caridade, lógico, financeira, material, porque nosso mundo ainda é um mundo muito desigual e que a gente precisa contribuir com as outras pessoas. Mas tem a caridade que a gente pega, né? A origem do latim caritas, que é aquele amor sublime. E que a gente precisa pegar e se entregar. A caridade é esse amor. Então quando a gente fala fora da caridade não há salvação, é fora do amor não há salvação. Mas é fora desse amor sublime. Esse amor que a gente vai, se dedica. Se dedica a nós mesmos, se dedica aos outros. Se dedica a Deus, então. Porque Deus está em tudo. Que o Wellington disse verdade, salve Deus, salve Deus. A Mariloa falou, no reino do meu pai tem várias moradas. Exatamente. E a cada morada a gente vai conseguindo construir de pouquinho em pouquinho, tendo experiências e fazendo essa comunidade, tendo essa noção de fraternidade. Quando a gente também fala Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, foi porque ele já traçou todo um percurso que ele entende que nós somos ainda irmãos mais novos. Quando Jesus falou, Pedro, guarda tua espadinha aí, desembanha tua espada. Desembanha não, acho que embanha. Ou é desembanha? Desculpa a minha mente. Mas quando ele pediu para Pedro guardar a espada e que falou, eu vou me entregar realmente a todo esse processo doloroso, um sacrifício, foi porque ele pensou, eu vou me entregar aos meus irmãos, mesmo que eles ainda não compreendam o que estejam fazendo. A gente precisa, então, começar a compreender o que é a fé e como praticá-la. Vocês podem praticá-la muito bem fora do espiritismo, não, do movimento espírita, da sua casa espírita. Assim como dentro, sem problema nenhum. Você pode estar na evangelização, ajudando crianças, na questão da sopa, contribuindo com o atendimento a irmãos em situação de rua. Você pode estar conversando com pessoas do seu trabalho que não estão se sentindo bem. Você pode estar criando agora uma página do Instagram que fala sobre o espiritismo e vem aqui conversar com pessoas que não conhecem sobre a sua vida, envolvê-la um pouco sobre o que você leu no espiritismo, criando uma comunidade, uma questão mais tranquila, suave. Você pode estar fazendo diversas coisas para ser um apóstolo de Cristo, um servo de Deus. Você tem milhares de possibilidades. Milhares. Basta apenas amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Amém. Do Amor Caritas. Então é isso, gente. Hoje foi essa leitura. Nosso Destrinchando Fonte Viva. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, estão aí abertos para comentar. O Destrinchando Fonte Viva acontece segunda-feira às 19 horas.
Só que ontem a gente teve imprevistos e preferimos passar pra hoje. Mas segunda-feira, 19 horas, a gente faz. E por ordem. Então a próxima é a mensagem 40. A gente já tá há umas 40 semanas fazendo essas leituras e essas reflexões. Olha aí. E a gente faz, que é justamente pra ter esse momento, sabe? É muito bom de se conversar, é muito bom de se colocar no dia a dia, muito bom de se refletir. E aí, então, se você quiser, amanhã tem uma outra leitura. Toda quarta-feira tem o Minutos com Joana, que é às 19 horas também, uma leitura do Vida Feliz de Joana de Ângeles. Também faz essa leitura, essa reflexão gostosinha e tudo mais. Na quinta-feira, se você quiser agora estudo mesmo, tem o estudo do Livro dos Espíritos, que é um estudo fechado. Você acessa o grupo do Telegram, que vai lhe dar acesso ao estudo e tal, no link aqui da descrição. Só você ir lá, tá? Grupo Telegram, Livro dos Espíritos. E estudo do Livro dos Espíritos. E aí você clica, vai acessar lá, e às 8h30 da quinta-feira a gente tá fazendo live. Tá fazendo live não, tá fazendo esse estudo. E aí você, se quiser aparecer a sua carinha lá, conversar, falar mesmo, estamos lá. De 15 em 15 dias a gente já tá terminando, vai ser assim, os últimos capítulos desse livro aqui, Nas Varagens do Pecado. Esse livro maravilhoso. E todas as lives estão gravadas aqui no IGTV, no nosso YouTube. E vai ter também uma live bem legal depois da gente terminar esse livrinho aqui, que vai ser a pergunta. A gente vai fazer então uma roda de conversa abordando um pouco do livro, mas também tentando conversar sobre o que Deus espera de nós. E a gente tem como convidados uma integrante do grupo do Clube do Livro e o André Pada, do Espiritista Nerd, junto com o Vinícius Brito, do Sou Jovem Espírita Amapá, que é o nosso parcinha, nosso parceiro desse Clube do Livro. Mas, gente, não se preocupem, tem também o grupo do Telegram do Clube do Livro, lá na descrição. Mas não se preocupe, porque não vai acabar o Clube do Livro, a gente vai ter uma terceira etapa, só que vai ser só ano que vem. Mas não se preocupe, a gente já tá planejando, já tá tudo certo, vai ter. Se vocês então quiserem acessar, estamos aí. E agora em novembro, nossa, passou muito rápido. Mas em novembro a gente tá fazendo uma campanha de arrecadação de cestas básicas para famílias, para famílias daqui do Amapá, principalmente de Macapá, e do interior do Pará, em Marabá, pro Natal. A gente quer contribuir também dessa maneira, então a gente está fazendo arrecadações. As arrecadações podem vir na compra de selos, dos selos que estão aqui, ó. Você tá vendo aqui? Compre um selo, não sei o que. Você pode ir pelos selos, que a gente vai, tudo que for, depois a gente vai fazer prestação de contas, que a gente está arrecadando durante todo esse semestre. A gente vai dedicar a essas compras de cestas. E também na compra na Amazon com o nosso link, que também tá na descrição. Você clica no link da descrição, tá lá, link Amazon, qualquer coisa que você queira comprar. Pode ser coisa espírita, pode ser coisa não espírita. Vou comprar uma geladeira, você pode comprar pelo link, que aí a gente ganha uma comissão. Mas assim, o lucro não vem nada pra gente. A gente vai realmente converter tudo pra essas cestas. A gente gostaria muito de ajudar essas famílias. Mas também vão ter lives que aí vocês vão poder também fazer essas doações com um pouco maior de intensidade, se quiserem, mas é super tranquilo, assim, se vocês quiserem contribuir dessa maneira. É isso, pessoinhas. Dei o meu recado. Conto com a participação de vocês na semana que vem. Segunda que vem estaremos aqui falando sobre a mensagem 40 do livro Fonte Viva.
aguardo, tá? Beijinhos, até!